Bom dia. Estava aqui tomando café com a minha esposa. Às vezes a gente consegue parar e tomar um café juntos, e foi o que aconteceu nesta manhã. E aí a gente começou a conversar sobre Jesus, sobre idade, sobre velhice, sobre ministério. Aí eu cheguei para ela e falei assim: poxa, amor, você não é mais a mesma que eu te conheci quando a gente se casou, você mudou. Eu acho que ela ficou pensando assim: puxa vida, né? Será que ela ficou triste? Aí eu cheguei para ela e falei assim: não, amor, você mudou para melhor. Você está melhor hoje do que antes. O tempo, ele pode, às vezes, claro, a gente envelhece, os cabelos vão ficando brancos, a nossa pele já não é mais a mesma. Mas eu penso que o tempo deveria nos tornar pessoas mais maduras, mais pacientes, mais compreensivas, mais amorosas. E eu também acredito que quando o ser humano tenta fazer isso sozinho, é um esforço muito grande. Mas quando a gente depende de Deus, acho que as coisas acabam ficando mais fáceis, porque de alguma forma Ele vai orientando a gente também a olhar para o caminho certo, né? Olhar para aquilo para onde a gente realmente deveria olhar. A vida vai ficando mais lenta, aqueles sonhos, sabe? Não que a gente perca os sonhos, mas tem sonhos da juventude que às vezes eu fico pensando que é apenas uma forma do cérebro se manter motivado, né? Vou ficar famoso, vou ficar rico, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E claro, uma grande parte, uma pequena porcentagem acaba realmente indo para lugares muito altos, né? E fazendo grandes coisas. Mas a grande maioria das pessoas continuam tocando as suas vidas, né? E às vezes até vidas muito simples. E aí eu estava pensando sobre essa questão de vida simples. Por 2 vezes eu li essa semana, quando Jesus, por exemplo, lá em João 4, ele passa por Samaria, né? E ele encontra a mulher no poço. E aí ele fala com a mulher, e a mulher fica espantada, né? Por estar diante de um profeta, e aí reconhece quem é Jesus. Depois a Bíblia diz que eles pedem, né, para que Jesus fique ali. E eles passam ali alguns dias. Interessante, né? Não é ele passar, eles passam. E um outro episódio que acontece também é quando acontece o milagre lá em Caná. E depois da festa, a Bíblia diz que Jesus desceu com a família dele, né? Ou seja, com a sua mãe. E ali ele permaneceu com os seus discípulos por alguns dias. Gente, esse texto para mim é de uma riqueza tão grande. Porque a gente constrói modelos de felicidade. A gente pensa que tendo dinheiro no banco, tendo uma casa boa, tendo um carro bom plano de saúde, uma boa faculdade, ou mesmo um bom emprego, uma carreira. Esse é o nosso ideal nosso não, né? Talvez esse seja o ideal de felicidade de muita gente. Isso foi construído, o mundo moderno construiu esse padrão de felicidade para as pessoas, e a gente acreditou nisso e abraçou essa causa de várias formas, né? Mas eu fico pensando se a gente conseguiria, nos nossos dias, receber Jesus, para que ele pudesse ficar na minha casa, por exemplo, alguns dias. Talvez se ele viesse no final de semana, eu ia dar uma atenção muito bacana para ele, né? No sábado a gente ia conhecer alguns lugares, e no domingo nós iríamos juntos para a igreja. E depois ia chegar a segunda-feira, e a gente ia fazer o que na segunda-feira? O que Jesus ia fazer comigo na segunda-feira? Para onde eu ia levar ele na segunda-feira? Porque não sei se ele ia ter o crachá para poder entrar lá na minha empresa, onde eu trabalho, e talvez ele não ia preencher, ele não teria uniforme para poder entrar lá, não teria registro para entrar. A vida de Jesus ficaria complicada para ele me acompanhar na minha semana. E claro que o tempo mudou, as coisas mudaram, e até mesmo vamos pensar assim, né? Até mesmo Jesus teve que se adaptar ao nosso estilo de vida para não nos abandonar de vez, vamos pensar assim. Mas a grande verdade é que, mesmo que não fosse local, que a gente não conseguisse receber Jesus para ficar na nossa casa uma semana. Gente, imagina Jesus na sua casa uma semana. Mas não Jesus e mais os discípulos, mais aquela galera toda, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes,
uns bem organizadinhos, outros bem bagunçadinhos, e colocando a sua casa do avesso, de perna para o ar. Ou, não sei como é que seria isso, mas a verdade é que eles faziam isso, né? E eles foram convidados em alguns momentos para poder fazer isso. E eu fico pensando se a gente tem espaço na nossa agenda hoje para convidar Jesus para ficar com a gente. Se o nosso estilo de vida admite um tempo com Jesus, sabe? Aí a gente fala assim, não, mas enquanto a gente trabalha, a gente adora. Será que a gente adora mesmo enquanto a gente trabalha? Será que há espaço no meu coração e no seu coração para dar uma pausa? Será que a gente consegue fazer isso e perceber que mesmo que Jesus não esteja presente fisicamente no nosso estabelecimento comercial ou no nosso trabalho, ou aí na pia, ou no fogão, ou no escritório, ou no volante, ou onde você estiver fazendo o seu trabalho, é você parar e pensar que Jesus está ali do seu lado. E você receber dessa presença, receber dessa... Porque eu, de verdade, gente, eu penso que a companhia de Jesus devia ser algo muito, muito agradável. A gente às vezes está diante de pessoas, né, tão falhas às vezes, sabe? Pessoas que você fala, a gente sabe da imperfeição do ser humano, de quão egoísta nós somos, de como realmente a gente precisava ser salvo mesmo, porque a gente não vale R$1, essa é a grande verdade. E mesmo assim existem pessoas que são tão agradáveis que você quer passar tanto tempo com elas, né? Você quer tomar um café com elas, você quer viajar com elas, você quer permanecer com elas, e são pessoas falhas, não são pessoas perfeitas, e mesmo assim há amigos tão chegados como irmãos que a gente quer ter por perto por mais tempo. Pessoas que muitas vezes carregam traumas, pessoas que carregam tantas dores, né? E mesmo assim são pessoas tão agradáveis. Eu fico imaginando ter Jesus andando com a gente. Jesus não tinha traumas, gente. Jesus não tinha querências emocionais sem causa. Jesus não ficava cobrando amor de ninguém. Jesus não ficaria imaginando, colocando peso sobre a vida de ninguém. E ele tinha, gente, tanta história para contar. Eu gosto de ouvir histórias. Não sei se você gosta de ouvir histórias. Eu gosto de ouvir histórias. Mas não é só ouvir histórias. É ouvir histórias de alguém que sabe contá-las. E Jesus sabia contar histórias. Então eu imagino que andar com Jesus devia ser algo incrível. Ter a companhia dele devia ser algo muito bom. E eu estou dando essa pausa aqui hoje porque ela é muito importante, sabe? Para mim, para minha família, porque é importante dar uma pausa por causa de Jesus também, mas não é tanto por causa dele, é mais por causa de mim mesmo. Eu sinto falta dele, sinto falta das suas histórias, eu sinto falta da sua voz, de quem ele é. Alguém que pode te corrigir quando você precisa ser corrigido. Alguém que vai te consolar quando você precisar de consolo. Alguém que não vai estar com você por interesse. Esse é Jesus. Nós, cristãos evangélicos, né, pensamos muito em Jesus e na salvação. Né? Claro, a salvação é o bem maior, né? A coroa, é a cereja do bolo, é o lugar onde passaremos a eternidade. E Jesus veio para nos salvar. Mas essa salvação tem história, essa salvação tem relacionamento, essa salvação tem vida. E essa vida é Jesus, é a companhia dele, é a presença dele.
Quero desafiar você e a mim mesmo também a pensar assim, que espaço que Jesus tem na minha agenda, para você poder ser autêntico com Ele, ser real. Uma conversa boa, uma conversa agradável. Eu penso que aquelas pessoas que receberam Jesus naqueles povoados tiveram um grande privilégio. Não apenas de conhecer um Salvador vitorioso e poderoso, mas também de conhecer um homem incrível, um homem perfeito. E quando eu falo perfeição, não estou falando de perfeccionismo, mas de tudo aquilo que a gente gostaria de ser e de ver em alguém. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Deus te abençoe.